Oi, gente, eu sou a Alana, eu sou doutoranda do PPG de Genética e Biologia Molecular e estou fazendo estágio didático com a professora Tatiana Román e hoje vou dar aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a herança monogênica. Para relembrar, a gente sabe que os genes eles são transmitidos pelas gerações. E a gente sabe que esses genes eles fazem parte do nosso DNA, que faz parte dos nossos cromossomos. Então, a base da herança genética são os cromossomos. E aí, essa constituição genética de um organismo, ela é chamada de genótipo. Ou seja, o genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo possui, enquanto que o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. O que isso significa? Que o fenótipo é a expressão do genótipo mais a interação do meio ambiente. Então, em outras palavras, quando a gente está falando do genótipo, a gente está se referindo a genes, como, por exemplo, a gente pode observar aqui na figura. Enquanto que a gente está falando do fenótipo, a gente está falando de característica, como, por exemplo, a gente pode ver aqui a cor dessas flores, que é determinada de acordo com a constituição genética de cada uma. E aí a gente vai detalhando isso mais para frente na aula. Então, a gente sabe que o gene é a unidade hereditária. E esse gene, ele ocupa um local definido no cromossomo, que a gente chama de locus. Os genes alelos são formas alternativas de um mesmo gene. Então, quando eu estou falando de alelo, eu estou me referindo a um gene, a formas alternativas, a variações desses genes. Quando eu falo alelo do tipo selvagem, eu estou falando o alelo original, o alelo ancestral. Enquanto que eu falo de um alelo mutante ou uma variação, eu estou falando de uma mutação que surgiu e deu origem a um alelo diferente. Esses genes alelos, eles ocupam o mesmo locus em um cromossomo homólogo. Lembrando que os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos herdados dos nossos pais. Então, um cromossomo é materno e o outro é paterno. Então, gente, a herança monogênica é a característica determinada pelos alelos de um único gene, ou de um único locus. É isso que a gente vai falar hoje. Com relação ainda a esse locus, a esses genes, os indivíduos eles podem ser heterozigotos quando eles apresentam dois alelos diferentes em um mesmo gene, como por exemplo a gente pode observar aqui o alelo azão e o alelo azinho. E ele também pode ser homozigoto quando ele apresenta dois alelos iguais de um mesmo gene, ou o alelo azão, azão, ou o alelo azinho, azinho. E o que é esse alelo azão, azão e o alelo azinho, azinho? Quando a gente vê essas apresentações da letra maiúscula e letra minúscula, a gente está falando de dominância na letra maiúscula e recessividade da letra minúscula. Então, um alelo dominante, ele é... A gente chama de alelo dominante aquele que, quando ele está presente em apenas uma cópia, ele é necessário para produzir o fenótipo. E o alelo recessivo é o alelo que ele precisa estar em duas cópias para produzir o fenótipo. Então, o que isso quer dizer? O que isso significa? Aqui no homozigoto dominante, eu tenho o alelo azão, 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 azão. Aqui no heterozigoto, eu tenho um alelo que é Vzão e um alelo que é Vzinho. Então, esse heterozigoto, ele apresenta manifestação fenotípica igual ao do homozigoto dominante, porque apenas um Vzão é necessário para expressar aquele fenótipo. Enquanto que aqui, o homozigoto recessivo, ele não tem nenhum alelo dominante, e para que essa característica que é trazida pelo alelo recessivo se manifeste, ele precisa aparecer duas vezes nos dois cromossomos.
A dominância, ela é uma manifestação de como os alelos de um gene único interagem em um heterozigoto. Então, como a gente pode ver aqui, existem variações de dominância. A dominância completa é quando o fenótipo de um homozigoto dominante não se distingue do fenótipo do heterozigoto. Então, em um indivíduo que tem um gene só dominante e um gene recessivo, ele vai possuir características fenotípicas iguais a de um que possui os dois genes dominantes, os dois alelos dominantes. Ela pode ser incompleta quando o fenótipo do heterozigoto é um intermediário entre os dois homozigotos. Então, quando o alelo ele está em dose dupla, eu vou ter uma característica. Quando ele está na sua forma recessiva, eu vou ter outra característica, desculpa, essa daqui. E aí, quando eu tenho um heterozigoto, quando é um indivíduo que apresenta tanto o alelo dominante como o recessivo, ele vai ser o intermediário entre o heterozigoto, entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. A codominância é quando os dois alelos são capazes de se expressar independentemente no fenótipo do heterozigoto. Então, aqui eles se co-expressam. Então, eu tenho a padronagem azul e branca. Significa que tanto o alelo azão 1 como o alelo azão 2, ele está se manifestando aqui no fenótipo do heterozigoto. Como essas relações de dominância elas podem ser interpretadas no nível molecular? Então, o que eu quero dizer com isso é que, considerando uma célula que tenha os dois cromossomos com o alelo do tipo selvagem, eles vão produzir duas unidades daquela proteína que ela vai ser funcional. Então, tanto aqui como aqui. Em um heterozigoto, por exemplo, ele vai produzir uma proteína que é funcional e a outra proteína que não é funcional por conta de uma mutação. Só que essa proteína que é funcional, ela consegue ser suficiente para manter a bioquímica celular normal. Isso acontece em alguns genes que são haplosuficientes, que isso significa dizer que uma única dose de um único alelo dominante ele é capaz de produzir o fenótipo funcional, no caso de uma proteína. Enquanto que aqui no recessivo, no homozigoto recessivo, as duas cópias dos genes elas estão mutadas e elas não vão produzir nenhuma dose do produto gênico que provavelmente vai causar algum prejuízo, algum dano para a bioquímica da célula. Então, gente, com relação à variação da dominância a nível molecular, a dominância incompleta, ela se explica como cada alelo do tipo selvagem, ele produz uma dose estabelecida do seu produto proteico, como, por exemplo, um pigmento. E o número de doses de um alelo do tipo selvagem determina a concentração de uma substância química produzida pela proteína. Então, em 2 doses, a maior quantidade de proteína e, portanto, maior quantidade do pigmento, como a gente pode observar. Aqui, a minha seta apareceu. Como a gente pode observar aqui no indivíduo homozigoto dominante. Enquanto que no heterozigoto, como só tem apenas uma dose do gene, que é dominante, vai apresentar uma cor intermediária, enquanto que no homozigoto recessivo ele não apresenta esse pigmento. Com relação à codominância no nível molecular, os heterozigotos eles apresentam ambos os tipos de alelos dominantes. Então, o alelo azão, ele apresenta um determinado tipo de proteína. O alelo azão 2, ele apresenta outro tipo de proteína. E aí, no heterozigoto, essas duas proteínas elas vão se expressar. Então, ele vai apresentar tanto a proteína do tipo do alelo azão 1 como a proteína do tipo do alelo azão 2. Enquanto que um recessivo, ele não vai apresentar nenhuma proteína, porque ele não vai ter essa informação no seu genoma.
E aí a gente utiliza os quadrados de Punnett para fazer os cruzamentos entre os genótipos. Aqui eu trouxe uma ilustração de como a gente faz. A gente vai separar os gametas, não importa se é feminino ou masculino, a gente separa. O indivíduo azinho, ele possui o gameta azão e o gameta azinho. Enquanto, mais uma vez aqui, outro indivíduo azinho, ele vai apresentar um gameta azão e azinho. E aí a gente vai fazendo, juntando essas letrinhas para formar a descendência aqui no quadrado, e aí a gente vai conseguir ver a proporção do genótipo e do fenótipo desses cruzamentos. Então, com relação à herança dominante, quando o fenótipo é expresso tanto no homozigoto quanto no heterozigoto. Um cruzamento entre um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, sua prole vai ser 100% heterozigota. Então, vai ser 100% dominante. Enquanto no cruzamento entre dois heterozigotos, eu vou ter 75% da prole, ela vai ser dominante. Com relação à herança recessiva, que o fenótipo expresso somente em homozigotos e não expresso em heterozigoto. Então, em um cruzamento entre um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, eu não vou encontrar nenhum descendente recessivo. Todos vão ser heterozigotos. Enquanto que em um cruzamento entre dois heterozigotos, eu vou ter uma probabilidade de 25% de chance de ter um indivíduo com o genótipo recessivo, homozigoto recessivo. E aqui eu trouxe algumas características que são de heranças autossômicas dominantes e recessivas. Eu vou explicar mais para frente na aula sobre o que significa esse autossômico, mas aí vocês devem lembrar que nossos cromossomos eles são divididos em cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são o X e o Y que vão determinar nosso sexo feminino, sexo masculino, enquanto os outros são autossômicos, eles vão determinar características nossas, como por exemplo aqui a gente pode observar a capacidade de dobrar a língua ou não. A capacidade de dobrar a língua é dominante sobre a capacidade de não dobrar a língua, enquanto que o lóbulo da orelha solto, ela é dominante em relação ao lóbulo da orelha preso. E o bico de viúva, que é essa partezinha da frente do cabelo proeminente, ela é dominante em relação a característica que não apresenta essa partezinha mais para frente. Com relação à dominância incompleta, quando não há a dominância de um alelo sobre o outro, o fenótipo do heterozigoto ele será o intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Então, em um cruzamento entre dois indivíduos homozigoto, um dominante e o outro recessivo, a prole será 100% heterozigota, apresentando um fenótipo intermediário entre os genitores. Quando ocorre um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, a prole será 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto e 25% de homozigoto recessivo. E aqui eu tenho um exemplo bem clássico de dominância incompleta, que é essa florzinha chamada boca de leão. Ela apresenta um heterozigoto rosa, que é o intermediário entre o homozigoto dominante, que é vermelho, e o homozigoto recessivo, que é branca. E aqui mostra um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, que eu vou encontrar 25% de chance de ter um homozigoto dominante, 50% de chance de ter um heterozigoto e 25% de chance de ter um homozigoto recessivo.
Então, gente, quando ocorre o caso de codominância, quando também não há dominância de um alelo sobre outro, nesse caso, o fenótipo do heterozigoto vai expressar o padrão fenotípico dos dois homozigotos. Então, em um cruzamento entre um indivíduo homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, 100% da prole vai ser heterozigota e vai apresentar esse padrão fenotípico dos dois homozigotos. Como a gente pode observar aqui, é preto e branco. Enquanto que em um casamento entre heterozigotos, 25% da prole será homozigota dominante, 50% da prole será heterozigota e 25% homozigota recessiva. E aqui eu trago a codominância. Um exemplo de codominância são os tipos sanguíneos. Como a gente sabe, as hemácias dos nossos sangue eles apresentam características em suas membranas e proteínas em suas membranas, e essas proteínas elas são determinadas por alguns genes. Então, o alelo do tipo A determina a produção da proteína A, o alelo do tipo D determina a produção da proteína B, o alelo do tipo AB, os alelos A, B, eles vão determinar a produção da proteína A e da proteína B. Então, aqui, no heterozigoto, vai ter a expressão das duas proteínas, tanto a A como a B. Enquanto que no O, que é o recessivo, ele não vai ter apresentação de nenhuma proteína. E aqui, o genótipo para o tipo A é o alelo IA e A ou alelo IA e zinho. O fenótipo do tipo B seria os alelos IB, IB ou IB e ZIN. Os alelos o fenótipo dos alelos, o fenótipo AB seria determinado pelos alelos IA ou IB. E o fenótipo O seria determinado pelos alelos I, que não teria essa proteína. Então, assim, os alelos são A, B e O. O alelo A é dominante sobre o alelo O alelo B é dominante sobre o alelo o alelo A e B são codominantes, quando juntos eles se expressam juntos, e o recessivo ele não vai ter a produção de nenhuma proteína nas suas hemácias. Eu vou parar a gravação por aqui. E aí a gente continua com o padrão de transmissão de herança monogênica daqui a pouco.